queridos, hoje eu quero analisar as questões do Enem de uma forma geral. Eu trago aqui a questão 101 e a questão 102 da versão amarela da última prova do Enem. Eu quero te dizer que há questões sobre as quais tu não precisa ter um pré-requisito de muitos estudos, como esta questão. E outras que você precisa ter estudado bastante. Sobre esse estudo, tu desenvolverá a questão. Então, muita calma nesta hora. Primeiramente, entender o que se vê. O que estamos vendo aqui? Esta cobrinha aí está relatando, está escrita, foi confeccionada em duas unidades. A unidade chamada comprimento de onda, que é aquela onda transversal de 300 mil quilômetros por segundo, que depende do comprimento unitário para ter a sua frequência. Tudo isso se pode rever na aula 19. O comprimento de onda, o lambda, é dado em micrometro. Bom, então, há comprimento de onda de 0,8 até 1,9. Mas, convenhamos, isso não vale quase nada. E nessa questão não vai valer nada. Por quê? Porque um comprimento de onda, como neste ponto específico, que é 1,5 micrometro, corresponde a quanto? Corresponde a 1,5 vezes 10 na menos 9 metros. 0,9 casas decimais para aparecer o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Então, nesse ponto, o comprimento é 1,5. No ponto lá em cima, o comprimento é, digamos, 1,9. Aonde que estará a diferença do comprimento de onda desse ponto para esse? No algarismo final, lá na casa do chapéu. Então, o comprimento de onda não vai alterar muito o nosso problema, porque é irrisória a diferença, até o ponto que na questão nem vai se tratar do comprimento de onda. Vai se tratar da outra variável, que é esta aqui. Está escrito aqui, perda ótica. A perda ótica está sendo dada em dBs por quilômetro. E aqui nós ultimamente temos insistido muito nas tais barras, porque as barras nos dão uma identidade. E qual é a identidade? Para cada quilômetro nós teremos 1 dB. Para cada quilômetro temos 1 dB. E este quilômetro e esse dB está relacionado a quê? A perda ótica. Muito bem, agora vamos ler o texto. Em uma linha de transmissão de informações por fibra ótica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 dBs, este precisa ser retransmitido. No entanto, a intensidades superiores a 100 não podem ser transmitidas adequadamente. Bom, então a fibra ótica, aquele fiozinho mágico que nos traz a informação, que é de um continente para o outro, quanto mais de uma cidade para outra, é uma tecnologia que dependeu muito de estudos, a inovação, para as quais a gente trabalha para que os jovens brasileiros alcancem a produzir essas tecnologias. Bom, e temos aqui um intervalo. Abaixo de 10 dBs, o sinal não consegue ser transmitido. E acima de 100, também não pode ser transmitido. Acima de 100. Então, temos aqui um intervalo que estamos verificando, muito importante. A transmissão de sinal tem que ser a partir do 10 e
abaixo do 100. Muito bem, continuando o texto. A figura apresenta como se dá a perda. Esses 90 dB serão transmitidos. E como é que se dá a perda? A perda se dá alta perda, baixa perda, média, baixa, alta, baixíssima, alta. A perda menor possível, porque o nosso interesse é transmitir o sinal. E qual é o mínimo de perda? O mínimo de perda será de 1 dB. 1 dB por quilômetro. Muito bem, continuando o texto para encerrar. Qual a máxima distância em quilômetro que um sinal pode ser enviado nesta fibra sem necessária a retransmissão, isto é, que possa ser transmitido, porque se tiver que ser retransmitido, não funcionou. Então, meu querido, vamos agir dentro do que nós estamos falando. Qual é o valor dado nessa questão? É a constatação de que apenas 90 dB podem ser transmitidos. Só naquele intervalo. Esse é o pacote que a fibra ótica vai transmitir. Esses 90 dB. E qual é o valor desejado? O valor que nós queremos, o desejo da questão, o que vai te levar lá para a USP, etc., para o UFRJ e as diferentes universidades federais, gratuitas e de qualidade. Qual é o valor desejado? O valor desejado, qual a máxima distância em quilômetro? A pergunta é, quantos quilômetros? Pronto. Isto que tu tem que ler. Tu não tem que saber sobre fibra ótica, tu não tem que saber sobre comprimento de onda, tu não tem que saber nada. Não tem um pré-requisito para essa questão. Só tem o entendimento do que vai ser transmitido. 90 dB. E a pergunta, que quantidade de quilômetros esta fibra pode ser transmitida sem ter que ser retransmitida. Então, cada tantos quilômetros é emitida novamente. Muito bem. Se aqui a perda é mínima, corresponde a 1. A 1 o quê? A 1 dB por quilômetro. Temos aí uma identidade. Qual é a identidade? De que 1 quilômetro para ser transmitido envolve 1 dB. A perda ótica é de 1 dB para cada quilômetro. Por que eu coloquei quilômetro em cima e dB embaixo? Por quê? Porque sim, cara. Acabou-se o problema. Acabou-se. No instante que lá no início você viu que havia uma identidade, qual era a identidade? Para cada quilômetro, a perda de 1 dB. Se para cada quilômetro transmitido perde 1 dB, nós temos aqui uma identidade. E dessa identidade fazemos um fator unitário. Então o valor que me foi dado simplesmente foi multiplicado por 1. E multiplicar por 1, a grandeza não altera, só corrige a unidade indesejada, ficando na unidade desejada. Obviamente, a resposta será 90. A resposta será D de dado. Be happy! Tenha calma. Leia o texto. Já na próxima questão, que vamos fazer em seguida, essa aí já tem que conhecer o assunto para resolver. Até daqui a pouco. Tote ao seu dispor.